Bom, pessoal, tudo bom? A gente está aqui de volta para discutir um pouquinho mais de fisiologia renal. Bom, a taxa de filtração glomerular nada mais é o quanto a gente filtra a cada vez que o sangue passa por ali. Bom, eu tenho o débito cardíaco. O débito cardíaco é aquilo que o coração manda para toda a periferia, na verdade? Toda a periferia, ou seja, tudo aquilo que não é o próprio coração interno, as câmeras, tudo é periferia. É o cérebro, é o fígado, é a pele, são os músculos, a própria massa muscular cardíaca, tudo é periferia, ok? Então, o débito cardíaco manda 100% do sangue para a periferia. 25%, 20 a 25% desse sangue é só para os rins. É coisa pra caramba! Lembra, um rim é pequenininho. Cada rim tem cerca de 300 gramas, se eu não me engano. E eles estão recebendo um débito enorme de sangue. Bom, de todo esse sangue que chega, 20% da porção plasmática é filtrada. Então, com essa fração de filtração de cerca de 20%, a gente filtra por dia cerca de 180 de, litros de filtrado, ok? Não posso falar de água porque é um líquido com um monte de íons e tudo mais, não é verdade? Mas não posso dar um outro nome de outras regiões, como líquor ou alguma coisa do tipo. É filtrado. Então, eu formo 180 litros de filtrado por dia. Se a gente jogasse tudo isso na privada, a gente não durava meio dia, na verdade. 1 hora direita a gente já estava indo embora. Já percebeu que eu vou precisar do quê? Dos mecanismos de reabsorção que eu só pincelei numa última aula para poder recuperar a maior parte disso que eu estou jogando fora pela filtração, ok? Mas a filtração então é muito importante. E como a filtração é muito grande, muito significativa, eu não posso ter uma grande variação ao longo do dia, mesmo que a minha pressão aumente ou caia. Aumente porque eu corri, aumente porque eu fiz um exercício, caia porque eu relaxei, dormi babando na Netflix. Eu tenho uma variação importante durante o dia, mas minha taxa de filtração tem que se manter o mais estável possível, ok? Justamente por quê? Porque esses valores são muito grandes. Então, por isso, a gente tem alguns mecanismos de controle da filtração glomerular. Dois mecanismos principais, o mecanismo miogênico e o balanço túbulo-glomerular. É uma palavrinha linda essa, né? Túbulo-glomerular. Se eu errar 4 vezes só, vai ser lucro, ok? Vamos tentar entender um pouquinho desses dois mecanismos? Então, vamos lá. O primeiro mecanismo, chamado de mecanismo miogênico, é um mecanismo, eu quase não repeti ali, né? Mecanismo miogênico, enfim. Depois eu arrumo isso. O que acontece, pessoal? Se eu tenho um aumento da pressão sanguínea, com toda certeza esse sangue vai chegar com muito mais pressão, inclusive na artéria de entrada do sangue para o glomérulo, ok? Que é a arteríola aferente. Lembra que eu discuti? Eu tenho um glomérulo, duas arteríolas, uma chegando e uma saindo, arteríola aferente ao glomérulo, arteríola eferente do glomérulo, ok? Então, quando esse sangue chega com uma pressão maior, a parede da arteríola é mais distendida, ou seja, esticada, na verdade. E à medida que ela se distende, essa distensão faz com que a força de contração desse músculo aumente. É uma resposta miogênica. Quanto mais eu traciono, quanto mais eu estiro, mais força eu tenho para retornar. E aí, com isso, ele retorna. Retornando, essa arteríola então volta ao seu diâmetro original. Vamos pensar um pouquinho? Eu tive um aumento da pressão, distendi a arteríola. Distendendo a arteríola aferente, entra mais sangue onde? No glomérulo. Se entra mais sangue no glomérulo, se entra mais sangue com mais pressão, a taxa de filtração glomerular vai
subir. Concordam comigo? Mas lembram, eu quero que ela fique subindo e descendo? Eu quero que ela fique constante. Então, o que acontece aqui? Eu tive aumento da pressão, isso fez com que a arteríola se distendesse, por tabela aumenta a taxa de filtração, a TFG, mas aí então quando eu estiro a arteríola, ela se contrai com mais força. Contraindo com mais força, ela não deixa passar um volume de sangue além do normal. E com isso, a taxa de filtração glomerular, que poderia ter aumentado em função daquele aumento da pressão, não aumenta. Então, por isso que você observa aqui o aumento da pressão sanguínea, levando à distensão da parede da arteríola aferente, a contração da arteríola aferente e o TFG cai. Não, o TFG acaba ficando relativamente constante. Claro, eu poderia falar, olha, o aumento da pressão aumentou e depois eu caí. Só cuidado, não que está errado isso, está certo. Mas às vezes a gente tem uma visão de aumentou como e depois caiu como. Na verdade, não. O objetivo todo é que ela oscile o mínimo possível, mas permaneça onde? No ponto ideal. Então, o aumento da pressão, que poderia começar a levar a taxa de filtração a subir, leva, por meio do mecanismo miogênico, ela a voltar ao ponto de equilíbrio, ao ponto correto. É lindo isso, não é? Esse controle, então, pessoal, é feito quando? O tempo todo. Ou seja, a cada instante. Aumentou um pouco, ela contrai mais. Reduziu, ela relaxa. E ela vai trabalhando em cima disso para sempre manter o quê? Uma taxa de filtração ideal constante. Ok? Espero que você tenha entendido. Para a gente poder discutir o segundo mecanismo, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no detalhe. Como eu falei, a gente tem aqui o sangue chegando no glomérulo e depois a gente tem o sangue saindo do glomérulo. Por meio de quem? Das arteríolas renais, não é isso? Então, essas arteríolas renais, elas recebiam nomes diferentes. Arteríola aferente e arteríola eferente. Lembra disso? Arteríola aferente e arteríola eferente. Se você está cansado, agora é um bom momento de fazer uma pausinha. Vai lá, bebe um cafezinho, bebe uma aguinha, depois você volta, ok? Você vai ver que eu nem vou ficar chateado. Viu só? Nem percebi que você foi. Continuando aqui. Então, o que acontece? Vamos observar um pouquinho? Eu tenho a arteríola aferente e a arteríola eferente. Com duas arteríolas, pessoal, eu acabo tendo um controle muito grande dessa taxa de filtração glomerular, ok? Que aqui ficou como GFR, ok? Mas aqui é o nosso querido TFG, tá certo? Então, observem, eu tenho aqui a AA, que não é Alcoólicos Anônimos, mas é arteríola aferente, e eu tenho aqui a AE, que é arteríola eferente, ou EA, ok? Aqui português, aqui inglês, tá certo? Reparem aqui, nesse primeiro caso, o que aconteceu, pessoal? Eu tive uma constrição da arteríola aferente. Tendo uma constrição da arteríola aferente, o que acontece, pessoal? Está entrando menos sangue, concordam comigo? Entrando menos sangue, eu acabo tendo então pouco sangue passando aqui pelos glomérulos, a minha taxa de filtração glomerular decai. Alguma dúvida disso? Nenhuma, concordam? Então, aqui eu tenho a queda da minha taxa de filtração glomerular. Por outro lado, olha esse desenho aqui. O que está acontecendo? A arteríola aferente está normal, mas a arteríola eferente ela está contraída. Pessoal, se a arteríola eferente se contrai, ela dificulta a passagem do sangue. Concordam comigo? Com isso, o sangue tende a acumular um pouco mais no glomérulo.
E à medida que ele acumula um pouco mais no glomérulo, aumenta um pouco mais a pressão hidrostática no glomérulo, por tabela o que acontece? Maior taxa de filtração, ok? Então aqui, maior taxa de filtração. Então reparem, contração, constrição da arteríola aferente, queda da filtração. Constrição da arteríola eferente, aumento da filtração. Ok? Olha que seta grande aqui. Aumento da filtração. Repare então que eu tenho duas arteríolas, ok? E o glomérulo está no meio. Com isso, ele fica submetido tanto à ação de uma como à ação da outra. O sistema nervoso autônomo simpático, pessoal, age, na verdade, nas duas arteríolas, tanto na arteríola aferente quanto na arteríola eferente. Por outro lado, o sistema nervoso autônomo simpático age principalmente na arteríola aferente. Alguns vão dizer que ele tem predileção. Na verdade, ele não tem predileção nenhuma, porque ele não tem vontade. É que a arteríola aferente responde melhor ao sistema nervoso autônomo simpático, ok? Então, o sistema nervoso autônomo simpático, ele age bastante fazendo o quê? A constrição da arteríola aferente, conforme aquilo que é necessário. Você está correndo, está fugindo, está voando, está correndo muito. Nessa hora que você está correndo, fugindo, seja de um bandido, seja de imposto, não vou nem entrar em detalhes do que mais você pode estar fugindo, que tem hora que é melhor não pensar. Dá para sentir aquela vontadinha de ir no banheiro nessa hora? Não. Então, nessa hora, cessa a brincadeira. Uma das formas de cessar é essa aqui, ó. O simpático faz a constrição da arteríola aferente e aí com isso reduz a taxa de filtração, reduz a formação de urina, ok? Porque nessa hora, meu amigo, que você está correndo, não dá para parar para fazer número 1, não é verdade? Do outro lado, a gente tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele trabalha para quê? Esse sistema trabalha justamente para elevar a pressão arterial. É o principal mecanismo dele, é elevar a pressão arterial. Nesse primeiro momento é um pouco mais difícil entender como isso acontece. Quando a gente completar todo o desenho, filtração, reabsorção e secreção, para poder ter a excreção, vai ficar mais fácil de entender o mecanismo aqui. Mas o sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente as angiotensinas, e especialmente a angiotensina 2, elas vão agir tanto na arteríola aferente como na arteríola eferente. As duas, mas elas também têm predileção. O sistema renina-angiotensina-aldosterona tem predileção pela arteríola eferente. Então, este aqui é um bom exemplo do que acontece com uma estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é muito ativo quando? Quando a gente tem uma queda da pressão arterial. Embora ele haja nas duas, mas aqui mais intensamente. E ali, um exemplo simpático, que acaba fazendo com que a taxa de filtração glomerular caia, ok? Aqui embaixo, pessoal, reparem que ao invés de sofrer uma constrição, a arteríola sofreu uma dilatação. Na prática, a arteríola não se dilata, é que ela reduzindo o tônus, ela acaba permitindo que o sangue a leve a se dilatar mais. Mas o ponto é, quando você lê que uma arteríola se dilatou, na verdade é que ela passou a aplicar menos resistência ao fluxo, ok? Então, dilatar é igual aplicar menor resistência ao fluxo, ou seja, pode ir tranquilo que o vaso não vai ficar apertando o caminho para que passe menos. Nesse caso aqui, repare, a arteríola aferente está normal, mas eu tive a dilatação da arteríola eferente. Como eu tive a dilatação da arteríola eferente, o sangue acaba passando mais rapidamente. E passando mais rapidamente, a minha taxa de filtração glomerular
decai, ok? Porque o sangue está passando mais tranquilamente, se choca menos com as paredes do glomérulo, com isso a taxa de filtração cai. Já a dilatação da arteríola aferente é diferente, porque se eu estou com a arteríola aferente dilatada, então o sangue chega no glomérulo com muito mais intensidade. E comparando as duas arteríolas, é como se eu tivesse uma constrição lá na ponta, ok? Na verdade, não é que eu tenho as duas arteríolas, uma constrita e a outra normal. É que eu tenho uma além do normal, então a outra que está normal fica relativamente fechada, ok? Olha o desenho, ó. Grandão, menorzinho, embora seja o normal, ok? Com isso, então, chegando mais sangue no glomérulo, ele não encontra a mesma capacidade de seguir para sair fora do glomérulo, está mais apertado os vasos. Com isso, o que acontece? Eu aumento a taxa de filtração glomerular. Esse slide é cheio de detalhes, não é verdade? Então, depois, dá uma pausinha, volta aqui, faz esse exercício que eu fiz com vocês, de pensar o que acontece quando aquela se contrai, a outra se contrai, ou essa se dilata, ou aquela se dilata. E lembra, a arteríola, na verdade, não dilata. É que ela reduziu tanto a contração que ela derrubou muito o quê? A resistência ao fluxo. E aí o sangue faz a dilatação por ele mesmo, ok? Importante saber disso. Você nunca vai ver uma arteríola aumentando de diâmetro. É o sangue que aumenta, ok? Vamos em diante? Bom, mas aqui é importante falar, eu já falei aqui da arteriola aferente, da arteriola eferente, mas reparem que a gente tem nesse meio ponto uma estrutura que recebe o nome de mácula densa. Já apareceu nos slides de hoje, ó. Repare aqui, a gente tinha naquele primeiro slide essa estrutura, ó, mácula densa, túbulo distal, mácula densa. Então, estas células aqui fazem a mácula densa. Pessoal, o que era túbulo distal mesmo? Isso mesmo, tinha o glomérulo, na verdade, a alça de Henle, e aí então os túbulos contorcidos distais. Lembra? Eu falei, olha, pode-se falar túbulo distal, túbulo contorcido distal, os dois nomes estão valendo. Bom, olha aqui no desenho, eu tenho uma arteríola para lá, uma arteríola para cá, e esse túbulo está passando ali, ó, emendado. Muitos desenhos vão mostrar ele passando entre as duas, ou mesmo ele pelo menos chegando bem perto de uma delas para poder influenciar. O que é interessante, pessoal, tem trabalhos que vão dizer que a mácula densa está na última porção da alça de Henle, e outros trabalhos vão dizer que a mácula densa está na porção proximal, ou seja, a primeira do túbulo distal. As duas coisas, no final das contas, não mudam muito a nossa vida, ok? Mas o que acontece aqui? Na mácula densa, reparem que as células que estão em contato com o glomérulo sofreram uma variação, sofreram uma diferenciação e elas acabam se comportando de uma maneira específica, ok? O que elas vão fazer? Elas vão funcionar como verdadeiros quimioceptores, ou seja, elas vão se tocar, perceber alterações que podem ser ditas químicas, ok? Lembra lá do nosso desenho, ó, aqui, ó, arteríola aferente, arteríola eferente, ok? E aqui a gente tem o túbulo chegando, tá vendo? Mas justo quando ele emenda aqui, ele passa a se chamar nessa região de a mácula densa, ok? Então, reparem aqui o endotélio, bonitão, e as células nessa região aqui, ó, bem diferentes. O que vai acontecer, pessoal? A mácula densa, ela vai captar principalmente o conteúdo de NaCl do filtrado, ok? Não é do tubo, ela não faz parte da parede do tubo. Então, ela vai captar essa variação do filtrado. E aí ela vai responder em função dessa situação, do que ela captou em termos de NaCl. Então, aqui a gente vem para o feedback túbulo-glomerular. Eu não errei nenhuma vez essa palavra até agora. Feedback túbulo-glomerular, ok?
Então, duas situações, uma do lado da outra, para ficar bem fácil de entender. Aumento da taxa de filtração glomerular. Se eu tenho aumento da taxa de filtração, eu tenho mais líquido passando para os túbulos, não é isso? Filtrado. Com tanto líquido passando, ok, o que acontece? Eu acabo não conseguindo reabsorver todos os íons que eu preciso. E no túbulo, ou seja, no filtrado, a quantidade de íons sódios e de íons cloreto, que se juntam como NaCl, ficam elevadas. Elas deveriam ter sido reabsorvidas, mas não foram, porque a força do filtrado é muito grande. Então, o que acontece? Então, o NaCl aumenta. Quando aumenta o NaCl, ele vai servir de fator de leitura para aquela mácula densa. Ou seja, ela capta as variações de NaCl. Então, olha que coisa mais linda e mais cheia de graça. Quando a mácula densa capta a variação, o aumento do NaCl no filtrado, ele reduz a secreção de adenosina, reduz a secreção de ATP, ficou com 2 aqui, mas é um ATP só, e inibe a secreção de óxido nítrico ou de óxido nitroso. Detalhe importante, pessoal, a gente ainda tem muita coisa nessa área para entender de verdade. Então, alguns autores ainda questionam se a mácula densa realmente é capaz de inibir ou não a secreção do óxido nítrico ou do óxido nitroso, ok? Aqui a gente está considerando que sim, ela é capaz, ok? O ponto é, inibindo a secreção de adenosina, de ATP, não é de ATP, mas de ATP, inibindo a secreção de óxido nítrico, óxido nitroso, ela acaba fazendo uma vasoconstrição da arteríola aferente. Lembra? A aferente é a que chega, eferente é a que sai. Se ele faz uma vasoconstrição da arteríola aferente, vai chegar menos ou mais sangue no glomérulo? Vai chegar menos sangue no glomérulo, ok? Então, a contração muscular da arteríola aferente faz com que eu tenha menos sangue chegando no glomérulo, com isso, menor filtração glomerular, ok? Comecei com aumento e terminei com redução. Por isso que a gente chama de feedback. Lembram disso? E principalmente feedback negativo. Quando uma ação desencadeia um monte de outras que servem para regular ela mesma. Então, o aumento da taxa de filtração fez uma série de coisas que levou à queda da filtração. Do lado de cá, num caso de queda da taxa de filtração, a mácula densa, que é sensível à queda do NaCl, sensível ao NaCl, vai perceber que o NaCl reduziu, não tem mais tanto quanto devia ter. Por que não? Uma das hipóteses é que quando tem uma queda da taxa de filtração, esse líquido passa mais devagar pela alça de Henle. Não tem pressa, não está sendo empurrado mesmo. E aí, com isso, acaba aumentando a reabsorção. Por isso que diminui muito o NaCl. Diminuindo o NaCl, a mácula densa para de fazer o quê? Ela passa a secretar muito mais a adenosina, o ATP. Um detalhe importante que eu não falei, pessoal, é que reduzir a secreção de adenosina ou aumentar de adenosina, reduzir de ATP, de ATP e aumentar a de ATP, aqui a gente está falando de uma estimulação de que tipo? De uma secreção parácrina. Lembram o que significa a palavra parácrina? Parácrina é quando é uma do lado da outra. Então, olha que coisa mais linda. A mácula densa, ela passa próxima ao bastante dos vasos, mas principalmente da arteríola aferente, não é verdade? E aí, aquilo que ela secreta, embora seja em pouquíssima quantidade, já é capaz de estimular a arteríola aferente e produzir o seu efeito. A secreção parácrina também tem tudo a ver, ok? Então, no caso, como eu tive uma queda da taxa de filtração,
com a vasodilatação da arteríola aferente, tá vendo? Ó, a secreção de dióxido nítrico, óxido nitroso foi liberada, com isso aumenta vasodilatação da arteríola aferente, ok? Com essa vasodilatação da arteríola aferente, a gente tem então relaxamento muscular da arteríola aferente e a gente acaba tendo uma maior filtração glomerular. Então, ó, o aumento da filtração é o estímulo, feedback, para reduzir a filtração. E a queda da filtração é o estímulo para aumentar a filtração. Isso aqui, então, fica bem claro para a gente. É o mecanismo do que mesmo? De feedback, ok? Bom, é isso então. Espero que vocês tenham curtido. Volta então em cada ponto que você não ficou com muita confiança. Analisa direitinho e a gente se fala lá no Teams. Um abraço.